Amazing grace, how sweet the... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é terça-feira e nós estamos na Semana Santa. Esta aqui é sagrada para nós, porque celebraremos o centro da nossa fé. Hoje a minha voz não está muito boa, eu estou um pouco afônico, mas não deixaria de rezar com você. Peço a sua compreensão. A palavra de João, no capítulo 13. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo eu ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão perguntou a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fears relieved, how precious did. À medida que a Semana Santa ela vai avançando, nós vamos acompanhando também os movimentos de Jesus. E já desde o início da reflexão, eu quero chamar a sua atenção para algo essencial nesses próximos dias. Na sexta-feira, a morte de Jesus, a cruz que ele vai enfrentar, ela não pode ser interpretada apenas como um castigo que ele assumiu no nosso lugar. Não, isso seria pouco, eu diria até injusto. A cruz que nós veremos na sexta-feira não é só sobre Jesus, é sobre você e Jesus. Porque ao longo dessa semana, e eu diria desde ontem, Jesus ele vai se aproximando dos nossos abismos. Ele vai entrando nas periferias da nossa humanidade, nos limites da nossa fé, nas zonas cinzentas da nossa alma. E ali, onde a nossa história já parece comprometida, ele toca, vai tocando os nossos limites para redimir cada um deles. Desde o início dessa semana, Jesus não caminha apenas em direção ao Calvário. Ele atravessa lugares existenciais que falam da nossa miséria, da miséria humana, e não despreza nenhuma dessas misérias. Ele entra onde há incoerência, ele senta-se onde há tensão, ele escuta quem está prestes a trair. Ele não ignora os erros, mas os assume sobre si, porque aquilo que ele não acolhe, ele não transforma. E no Evangelho de hoje, assim como no Evangelho de ontem, surgem novamente 2 personagens que escancaram as sombras da nossa condição, as sombras da nossa alma: Judas e Pedro. Um o trairá, o outro o negará. Um será lembrado como traidor, o outro como o primeiro papa da nossa igreja. Mas os 2, na verdade, eles são espelhos da nossa humanidade. Eles são ambíguos, frágeis, instáveis, mas os 2 são amados por Jesus. E é justamente isso que nos comove. Jesus não se afasta deles, não rompe com nenhum dos 2. Ele permanece com Judas à mesa
E ele mantém Pedro ao seu lado, porque Jesus, ele não desiste de alguém só porque ainda não sabe amar direito. E aqui o texto nos atravessa a nossa alma. Essa atitude de Jesus mexe profundamente conosco, porque a gente já esteve nesse lugar. A gente já prometeu estar com alguém até o fim e não conseguiu. A gente já disse, pode contar comigo, e faltou. A gente já jurou fidelidade a Deus e depois o negou nas pequenas escolhas, nos silêncios que falaram alto, nas ausências que feriram mais do que palavras. O amor humano, ele tem dessas contradições. Ele deseja permanecer, mas nem sempre suporta a entrega. E quando isso acontece, nasce uma dor profunda dentro de cada um de nós. A dor de quem decepcionou justamente quem mais deveria amar. Talvez você esteja vivendo isso agora, carregando a culpa de não ter sido quem gostaria de ser, de não ter sustentado o amor que prometeu, de ter decepcionado um amigo, um pai, um filho ou até a si mesmo. E essa culpa pesa. Ah, como pesa! Ela corrói. A gente se pergunta se ainda é digno do amor do outro, se ainda é possível recomeçar, se vale a pena voltar. E o medo de não ser mais acolhido é tão forte que muitos desistem de tentar. Mas é aí que entra a grande notícia da fé. Jesus continua à mesa. Ele não corta laços. Ele conhece as rupturas que a gente vive por dentro. E mesmo assim, ele permanece. Por isso o amor dele nos desconcerta. Porque ele sabe que a negação de Pedro e a traição de Judas não são histórias isoladas. Elas falam de mim, elas falam de você. E Jesus toca cada uma dessas histórias justamente nesta última semana dele, porque ele vai assumindo as bordas da nossa história, os limites dos nossos pecados, da nossa condição dividida, da nossa dificuldade de sustentar aquilo que nós sentimos e queremos ser. E mesmo assim, ele não despreza esses espaços. Ele os acolhe, os assume, os leva consigo na caminhada da cruz, porque só pode ser redimido aquilo que foi assumido. Por isso, o sacrifício da sexta-feira diz tanto respeito à nossa vida, à minha, à sua, às nossas misérias, ao que é de mais humano em nós. A cruz não é o castigo de um inocente, é o amor de um Deus que escolheu carregar até as nossas ambivalências, para que nenhuma dor nos separasse mais dele. But now I see 'twas great. Pode ser que você já tenha machucado alguém tentando se proteger. Pode ser que tenha negado algo importante, acreditando que ainda não era a hora. Pode ser que hoje você se sinta envergonhado, cansado ou até mesmo decepcionado com a sua própria fé. Mas a Semana Santa nos ensina que Jesus continua vendo todo. Ele enxerga a história inteira, não só o ponto da queda. Ele vê o amor que você teve, a intenção que ainda resta e a chance de um retorno possível. Veja, Pedro caiu, mas voltou. Judas caiu, mas se isolou. A diferença não foi o erro, foi o que fizeram com ele. Talvez você volte mais calado, mais machucado, mais humilde, mas volte, porque é no retorno que o amor amadurece. É na queda reconhecida que a fé ganha profundidade. E é quando a gente reconhece a própria fragilidade que se abre a graça da reconciliação. Jesus sabia quem era Pedro, sabia da sua coragem e também sabia da sua fraqueza. E mesmo assim o acolheu, fez dele pastor, o primeiro papa da igreja, fez dele base. Porque quem já caiu e foi acolhido, aprende a cuidar do outro com mais compaixão. E é isso que Deus espera de nós. Não que sejamos impecáveis, mas que sejamos fiéis mesmo depois da queda, mesmo depois da falha. Queiramos nessa semana acompanhar Jesus. Ele assume as bordas da nossa história, as nossas fragilidades, para curar cada uma delas. Sejamos solidários a Jesus nesse caminho, porque não é só o caminho dele, é meu, é seu. Que Ele abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esteja profundamente unido a Jesus, medite a palavra e, se possível, participe diariamente da Santa Missa. Esteja mais próximo do Senhor. Um abraço e até a noite, se Deus quiser. Precious did that grace